Abra a Bíblia no livro de Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 26. Todos que têm sua Bíblia, abra. Êxodo capítulo 15, 22 a 26. Que diz assim a palavra do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Repita. E não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Fala para mim. Eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome de Mara. Tá? Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Podeis assentar? Meus amados, estamos no estudo das dispensações, e hoje o tema é: Israel chega em Mara, o amargo que tornou-se doce. Nós vamos aprender alguma coisa interessante nesses poucos minutos que nos restam. Nós vamos aprender algo aqui que talvez a gente interpretava errado a Bíblia. Pastor, nós estamos no estudo das dispensações, e hoje nós paramos aonde? Ainda estamos no estudo da dispensação, passando do período patriarcal para outro período. E nesse período ali nós já falamos de Abraão, Isaac, Jacó, e agora iremos falar de Israel, que é Jacó, o nome mudado. Israel foi aprisionado 430 anos no Egito. Deus levantou um homem chamado Moisés para fazer o quê? Libertar. Aonde que Moisés foi achado? Na água. Aí você vai entender o lenho jogado na água. Amados, aqui Deus liberta o povo de Israel, como nós vimos no culto passado. Deus tira o povo de Israel através de 10 pragas do Egito, e através das 10 pragas do Egito, Deus faz o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, e pegando o deserto de Sim, que é o deserto que é rumo ao Sinai, Deus fala para o povo de Israel: peregrina pelo deserto. Pastor, o povo de Israel, como nós já vimos, o povo de Israel podia ter passado por aqui para ir a Canaã. O povo de Israel não passou por aqui. Por que não passou por aqui? Porque Deus não deixou. Existe direção que é Deus que está no controle. Existe direção que é nós queremos o controle. Existe direção que é Deus que precisa estar no controle. E nós precisamos aceitar essa direção. Por quê? Porque Deus sabe o que está fazendo. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós muitas das vezes usamos a razão, mas a razão, a Bíblia diz que enganoso é o coração. Por que Deus não deixou o povo passar por aqui? Porque aqui é o terreno dos filisteus.
Filisteus são homens de guerra. E os israelitas eram quem? O que os israelitas sabiam fazer? O que os israelitas sabiam fazer? Tijolo, catar palha, erguer pedra, fazer monumentos para Faraó. E Deus falou bem assim: se vocês vão por aqui, vocês vão morrer. Eu vou mandar vocês para o deserto. E muitas das vezes nós não queremos ir para o deserto, Diácono Giovanni. Viu, irmão? Nós não queremos ir para o deserto. Mas é no deserto que Deus nos lapida. É no deserto que Deus nos ensina. E nós precisamos entrar nos desertos, porque ali é a direção de Deus. Muitas das vezes queremos fugir do deserto, queremos andar na nossa direção, mas não é a vontade de Deus a nossa direção. Quando eu vejo o povo de Israel sair para o deserto, nós vimos aqui, meus irmãos, a primeira parada depois do Mar Vermelho é o que? Chama-se Mara. O povo de Israel, aqui falando o povo de Israel, nós temos aqui o povo de Deus estava finalmente livre dos egípcios e começava a sua caminhada pelo deserto a caminho de Canaã. E ali, quando eles atravessaram aqui o Mar Vermelho, que nós vimos no culto passado, atravessaram o Mar Vermelho, o que Deus provou para eles primeiro? Alguém pode me responder? O que Deus provou para o povo de Israel ali no Mar Vermelho? Miriam, o que Deus provou ali? Abrindo, fechando, matando. Algo veio bem na beirada do Mar Vermelho, ali, para o povo de Israel ver. O que foi? Os corpos. Será que foi só os corpos? Veio todo o armamento do Egito. Deus fez o armamento do Egito. As lanças, as espadas, viboiando até na beirada do rio, até na beirada do mar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para uma pessoa que entende de ciência, irmã Cíntia. Metal boia? Eu já vi metal boiar, porque na Bíblia tem um profeta lá mandando o machado boiar, ok? Mas o armamento do Egito, irmão, boiou. Diz a Bíblia que os despojos vieram tudo na beirada, o povo de Israel viu ali. Prova que o exército do Egito estava morto. Será que a Miriam cantou? Cantou ou não cantou? Só o Senhor é Deus. Vai lá. Só o Senhor é Deus. Cantemos com toda a alegria, pois vendo que só o Senhor é Deus. De novo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com toda alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Será que aquela mulher saiu pulando? Todo Israel, mas aquela contagiou. Saiu pulando em todo Israel, glorificando a Deus. Pastor, e depois? Estamos do outro lado do Mar Vermelho. E agora? O mar se fechou, não dá para voltar mais, meu Júlio. Deus, irmão Bruno, só abre o mar para quem vai. Quem quer voltar, vai encontrar mar fechado. E se tentar atravessar nado, vai morrer. Sabe que tem um profeta na Bíblia chamado Jonas, que tentou atravessar o mar, um caminho diferente, num caminho que não era o caminho de Deus, e ele acabou tendo prejuízo. Sério? Pastor, e agora? O povo de Israel está no deserto, caminho no deserto, primeiro, e aí lá vai o povo de Israel para o deserto. E a Bíblia diz que depois da travessia do Mar Vermelho, os israelitas foram conduzidos por Moisés até o deserto de Sur. O que quer dizer ali? Esse povo não foi mandado errante para o deserto. Esse povo não foi mandado sem direção para o deserto. Esse povo, Deus colocou alguém para liderar esse povo no deserto. Entendeu?
Podia ter alguém ali que dissesse ali, não, então eu vou no meu caminho aqui, pronto. Pois é. Mas você vai fora da direção, você vai no teu caminho e você não vai ter a provisão de Deus. Quando eu vejo o povo de Israel caminhando pelo deserto, eu vejo algo interessante. Eles andaram 3 dias. Se for olhar na quilometragem de um povo, aproximadamente 3 milhões de pessoas, caminhando, dava aproximadamente 80 quilômetros, mais ou menos. 3 dias de caminhando. Contando com mulheres, crianças, gado, galinha, gato, porco, e aí vai pedrado. Entendeu? 3 dias. Se nós for andar hoje 3 dias, com os carão que os irmãos têm aí, nós vamos parar onde? Vamos dar 2 voltas na ilha da Austrália aqui, aí vai faltar dia ainda. Vai dar para fazer alguns jardins. Né? 3 dias eles andaram. E aí eles pararam aonde, pastor? 3 dias, andaram 3 dias pelo deserto, e as águas que encontraram em Mara eram impróprias para beber. Será? Será que as águas eram impróprias para beber? Quando eu vejo a palavra do Senhor falando, aqui o povo de Israel saiu de Gósen, o povo parou em Sucote. Sucote, Deus coloca uma nuvem de fogo, coloca uma nuvem durante a noite, uma nuvem durante o dia. Depois de Sucote foram até Baal-zephon, aonde Deus fala, aqui que eu quero fazer vocês atravessar o mar. Dali o povo atravessa e caminho de 3 dias até Mara. A palavra Mara em hebraico significa amargo. Mas tem amargo que é permissão de Deus. Tem amargo que não é para matar. Tem amargo que é para nos curar. Tem amargo que Deus permite na nossa caminhada, não para que nós... Ei, o chá é doce ou é amargo? Se você botar 3, 4 colheres de açúcar, ele fica doce. Mas se você for tomar um chá lá dos teus avós, você vai ver que é amargo, né? Lá no sul tem chá. Agora, olha só. Israel chega a Mara, capítulo 15, versículo 23. O que diz ali? Após 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias caminhando. Por que eles caminharam 3 dias, irmão Rogério? Porque com certeza eles tinham suprimento ainda do Egito. Se fosse nos dias de hoje, teriam aquelas grandes caixas térmicas, teria aqueles grandes bombonas de água, mas tudo que não se repõe, se acaba. Por isso que nós temos que ser administrativos até na água. Tudo que não se repõe, se acaba. E na hora do deserto, na hora da crise, vamos ficar sem água. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas Deus levou o povo de Israel para o deserto para matar com uma água venenosa? Não! Deus não iria colocar uma água venenosa para matar o povo. O que aconteceu aqui? Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. A Bíblia não diz, Diácono Elton, que as águas eram venenosas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as águas eram amargas. O amargo não mata. O amargo cura nós de muitas coisas. E o que Deus queria fazer com aquele povo? Deus queria que aquele povo chegasse naquele poço, bebesse aquela água e se curasse das impurezas do Egito. Mas o que aconteceu? O que o povo fez? Olha aqui, está aqui o poço, está lá até hoje, entendeu? Tive a oportunidade de passar lá. Esse poço, ele tem aproximadamente 10 metros de largura, ou diâmetro, e 10 metros de profundidade, aproximadamente 8 metros de profundidade a 10 metros. Está lá esse poço até hoje. Pastor,
Mara, a Marga, se encontra a cerca de 30 quilômetros da costa oriental do Mar Vermelho. O Mar Vermelho acompanha aqui 30 quilômetros para cá. É a tal de Mara. Em razão do solo ser abundante em soda, a água era salobra e amargosa, mas a água não era venenosa. Ainda falando sobre Mara, nós vemos aqui descontente. Descontente do que, pastor? Descontente da água que Deus deixou ali para eles. O que acontece quando a pessoa fica descontente? A pessoa acaba murmurando. E a murmuração é um veneno para a vida espiritual de um cristão. Descontente, o povo começou a murmurar contra Moisés. Na verdade, ele não estava reclamando de Moisés, mas de Deus. Abre a Bíblia lá em Êxodo 16, 7 e 8. O que diz lá? Êxodo capítulo 16, versículos 7 e 8. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Olha só, o povo começou a murmurar contra Moisés. E Moisés falou para Deus, orou a Deus: Deus, estou sofrendo isso, estou passando isso. E Deus fala com Moisés: essa murmuração aí não é contra ti, Moisés, é contra mim. Avisa o povo que amanhã eles vão receber. Eles vão receber tanta carne que quando eles comer, eles vão morrer. Entendeu por quê? Porque foi algo pedido com murmuração. Moisés, muitos podem pensar que estão reclamando do seu líder, mas na verdade estão reclamando contra aquele que delegou a autoridade ao líder, contra Deus. Por isso eu digo, meus irmãos, se toda a igreja, se todo pastor tivesse ovelhas como eu tenho, ele estaria mais adiantado na obra do Senhor. Eu conheço muitos colegas de ministério que têm sofrido um monte, irmãos. Tem sofrido com levante, tem sofrido com murmuração. Tenho compartilhado com os obreiros o pastor lá do Brasil, que a igreja se revoltou, que os irmãos, os rebeldes se levantaram. Irmão, não é contra o líder que essas pessoas se levantam, é contra Deus. Pastor, quem foi que colocou, irmão Deva, quem foi que colocou a água amarga no deserto ali? Foi Moisés? Não. Foi Deus. Quem é que estava reclamando? O povo. Contra quem? Contra Moisés. Moisés só estava sendo orientado por Deus. Moisés só estava seguindo quem, pastor? Moisés estava seguindo a nuvem, irmã Cíntia. E o povo não entendia. Por quê? O povo não tinha visão espiritual. O povo só tinha visão carnal. E nós temos que se preocupar com o espiritual, não com o carnal. Mas muitas das vezes o carnal nos tira fora da visão espiritual. Moisés estava seguindo a nuvem, o povo estava vendo a nuvem. Mas o povo, quando vê a nuvem vai passar pela aqui, fonte amarga. Moisés, por que tu trouxe nós aqui? Agora não tem água. Ei, é a nuvem, não é eu. Quando eu vejo aqui a murmuração, é uma característica negativa daqueles que não confiam no Senhor. Porque quem confia no Senhor, renovarão suas forças, voarão como águia, correrão e não se cansarão. Quem não confia no Senhor, está toda hora ali fatigado, está toda hora ali cansado, está toda hora... Agora quem confia no Senhor, não. Vamos junto, vamos lá.
É para pegar, valer, vamos lá. Porque confio no Senhor. Segue a orientação do Senhor. Segue a nuvem do Senhor. Segue a direção do Senhor. Pastor, quando eu vejo aqui falando de Israel chegando em Mara, Mara foi o primeiro ponto de parada do povo de Israel, lá no deserto. Eu vejo que Mara nos ensina que os caminhos que o Senhor leva ao seu povo pode até ser difícil. Quem disse que servir ao Senhor, estar na vontade do Senhor é fácil? Quem disse? É fácil servir ao Senhor, irmã Cíntia? É fácil servir ao Senhor, Diácono irmão Elde? Quantas vezes levanta a luta? Como o irmão Elde aqui leu aqui, essa passagem dos espinhos, quantas vezes? Eu já estourei 2 pneus, estourei um e eu quase estourei por causa de espinhos. Bichinho tão pequenininho. Mas quando você vê, pum, foi seu pneu. Meu Deus, pastor, pois é. Novinho o pneu, mas foi. Por causa do quê? Espinhos. O Senhor leva o seu povo, pode até ser difícil, sofrido, duro, porém é a maneira didática de Deus ensinar os seus filhos que as experiências difíceis são educativas e não punitivas. Romanos 5, 3 a 5. O que diz lá em Romanos 5, 3 a 5, meus amados? Olha só. Abre lá para nós. Romanos 5, 3 a 5. Quem tem a Bíblia, abre lá. Romanos 5, 3 a 5. Pode ler bem alto. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação produz paciência. Pastor, eu peço paciência para Deus e Ele me coloca um poço de água amarga na minha frente. Aí o que acontece? Aí eu vou lá, olho o poço, água amarga. Tomo ou não tomo? Se foi Deus que colocou, toma, meu irmão. Não vai te matar, vai te curar. Chá é bom. Pastor, mas essa água eu não quero. Eu quero água doce. A água doce vai chegar mais na frente. Agora é a hora de se curar de infecções lá do Egito que ainda está impregnada no teu corpo. Irmãos, muitas das vezes a palavra, ela se torna amarga na nossa vida. O conselho, muitas das vezes se torna amargo na nossa vida. A orientação se torna amarga na nossa vida. Mas nos cura do velho homem lá do mundo. Das atitudes que nós temos carregando no corpo lá do mundo. Nós precisamos nos curar. E Deus coloca um poço de água amarga para nós tomar. Não, esse poço eu não quero. Não quero, isso aqui eu não quero. Aí eu vou lá e taco os 2 pés do Moisés. E o Moisés fica louco, né? Porque, meu Deus do céu, não é eu que estou conduzindo. Eu só estou obedecendo. Quando eu digo aqui, ó, toda prova é amarga e todos nós temos o nosso Mara. Quem é que não tem o seu Mara na vida? Quem é que não teve o seu Mara na vida? Entendeu? Todos os dias nós temos um Mara. Entendeu? O Diácono Moelde agora de manhã se levantou, foi pegar o carro. Mara. Vou desistir? Não. Por quê? Porque muitas das vezes Deus permite isso. Para que nós tenhamos paciência. Toda tribulação produz paciência. Quantas das vezes eu fui ligar o carro de manhã, ou ligar o carro para ir para a igreja no sábado, já não tinha muitos minutos, quando eu ligo o carro, nada. Ah, mas não fico aqui não. Eu já ligo para os companheiros, aí passa aqui, porque o negócio aqui vai ter que ser repreendido no tapa. Passa aqui, pegou e cata lá a caminhonete, pegou, vamos para lá. Se não funciona, deixa lá, irmãos. Pessoal do Círculo de Oração de Loquento, passaram uma semana do congresso. Olha, teve irmãos ali que ficaram sem carro, zero. Sem carro.
Sem caro. Por quê? Mara. Ou desistir? Não. Deus sempre abre uma porta. Não, pastor, essa madrugada passaram, pastor. Um carro não pega, eu preciso trabalhar. Tamo junto. Já vai lá. Pastor lá, vai lá, leva. Vamos trabalhar, leva lá no trabalho. Só não leva lá dentro da mesossa, porque a diretoria só entra às 8 horas da noite, da manhã. Entendeu? Então, Mara, nós temos que aprender a conviver com os Mara da nossa vida. Isso é para nos lapidar. Isso é para nos aperfeiçoar. Não nos desanimar, pastor. É amargo. Pois é. Aflição produz paciência. Quando a Bíblia fala aqui algo interessante, rumo ao Sinai, nós vemos no deserto, o povo de Israel no deserto, ainda falando, nós vemos que o povo de Israel, chegando ali no deserto, eu vejo aqui, no caso, as águas de Mara, meus irmãos, falando ainda aqui das águas de Mara, aqui do poço, aqui, as águas de Mara, os cientistas fizeram uma análise, hoje os cientistas fizeram uma análise e certificaram que elas não são 100%, que elas são 100% potáveis. Pastor, mas existe água potável amarga? Existe. Você precisa saber o porquê que ela está amarga. Não é por falta de pureza. Olha só, as águas são amargas porque estão cheias de minerais, como magnésio, que são medicinais. Ou seja, os israelitas podiam ter bebido das águas de Mara sem sofrer nenhuma fatalidade. E às vezes você pensa que, não, isso aqui vai matar. Isso aqui vai matar. Ih, pastor, essa palavra matou. Ih, pastor, essa palavra matou. Matou, mas não mata não, irmão. Se a água é de Deus, não mata. Ela cura. Glória a Deus. É amarga? Cura. Aleluia, Senhor. Ela cura. O docinho não cura. O amargo cura. A melhor injeção, a injeção mais forte, aquela que estanca aquele teu problema na hora, aquela antibiótico, tu pode ter certeza, na picada dói. E fica lá aquela tua, mas cura. Te levanta ali daquela febre, te levanta ali daquele problema, aquela infecção. Entendeu? Pastor, quando eu vejo o povo de Israel poderia ter bebido da água de Mara sem sofrer nenhuma fatalidade, eu vejo algo interessante, que Deus jamais enviaria seu povo para beber água envenenada no deserto. Para que ele faria isso? Para que ele fazia isso? Se ele diz, vão para o deserto, que eu vou ser o teu Deus, eu vou ser o teu guia, eu vou ser o teu sustento, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Agora chega na primeira estação no deserto, Deus pega, põe um poço de água amarga ali, e um poço envenenado, vocês vão morrer tudo? Não. Quando eu vejo, ela era amarga, mas poderia ser ingerida sem qualquer incômodo, para a saúde do povo. Se eles houvessem bebido das águas, seguramente sobreviveriam por um longo período sem experimentar sequer uma dor de barriga. Entendeu? Sabe aquela vacina? Muitas das vezes nós não queremos tomar. E acabamos sempre com infecção. Toda hora toma aí com infecção. Toda hora toma ali. Toda hora toma ali. Ai. Quem que deu com o irmão? Tá fraquinho. Por quê? Não, deixa eu tomar vacina. Deixa Deus te vacinar. Bebe da água amarga do Senhor muitas das vezes, para te curar de muitas infecções trazidas lá do Egito, comportamentos trazidos lá do Egito, lá do mundo, lá de fora. Pastor, lá fora eu era ignorante, aqui você é ovelha. Ovelha mansa, humilde, ovelha ama, entendeu? Ovelha tem paciência. E lá fora? Lá fora não, lá fora eu era o cara. Pois é. Precisamos beber dessa água do poço de Mara, que Deus nos coloca no nosso caminho, na nossa trajetória, muitas das vezes, para quê? Para nos curar de coisas lá do Egito. Infecções do Egito. Nem sempre as fontes que Deus nos apresenta são águas doces e agradáveis ao nosso paladar.
Quando eu falo de fonte, quando eu falo de água, eu estou falando da palavra do Senhor. Nem sempre a palavra do Senhor vai ser aquele agrado para mim, mas eu tenho que beber essa água. Senão ela não vai me fazer bem, se eu não aceitar. Outra coisa, porém o Senhor nos permite tomar dessa água com o intuito de nos curar, ensinar e arquitetar para as dificuldades vindouras. No entanto, de grande importância para a saúde, Deus permitiu Israel encontrar as fontes de Mara, para curá-lo das doenças herdadas do Egito. Mas o povo não entendeu a finalidade daquelas águas. Êxodo 15, 26. Lê para nós lá, irmão Elton. Êxodo 15, 26. Ele diz: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Olha só, Deus falando para o povo de Israel ali. Olha aqui, ó. Se ouvires atento a minha voz, se ouvires a voz do Senhor Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti. Deus falando isso. Agora, por que o povo temeu a água amarga? Por que o povo estava temendo aquele poço de água amarga ali? Porque o povo não estava confiando em Deus. O povo não estava confiando em Deus. Se o povo confiasse em Deus, se o povo ouvisse a voz de Deus, se o povo atentasse o que Deus estava falando, ei, o Deus está passando por aqui, é vale da sombra da morte, irmão Rogério, é vale da sombra da morte, não tem problema, passa que eu estou contigo. Aleluia. Não vou passar. Não vou passar. Entendeu? Quando Deus fala aqui, ó, eu sou o Senhor que te sara, porque eu sou o Senhor que te sara. Para sarar precisa remédio, irmã Juliana. E nós queremos que Deus nos sara, mas nós não queremos que Deus denuncie o nosso problema. Nós queremos que Deus nos sara, mas nós não queremos aceitar o remédio de Deus. Nós queremos que Deus nos sara, mas nós não queremos nos dobrar para pegar a água, muitas das vezes, que Deus permite que vai curar nós. Não, eu quero que Deus nos sara. Eu quero que Deus me sara, mas não revele o que eu tenho. A água amarga, ela revela o teu problema. A água amarga revela quem você é. Muitas pessoas na hora da dificuldade se revelaram. É na hora da dificuldade que o Senhor está contigo. Pois é, mas na hora da dificuldade as pessoas se revelam. As pessoas se mostram quem são realmente. Quer ver? Um lobo vestido de ovelha, é só pisar no dedo dele que tu já vai ver que não é meia que sai ali. Entendeu? Não é meia que sai ali. Por isso que Deus precisa nos curar com essa água amarga. Coisas que nós trazemos lá do Egito. Nós também somos especialistas em provar e rejeitar, porque só desejamos aquilo que é agradável ao nosso paladar. E não entendemos que os amargos em nossas vidas sempre têm um propósito edificante para nós. Hoje, tem aquele louvor que fala bem assim, né? Eu hoje estou bem, mas sou um dia de sol, mas fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem... Ei, isso é passado. Romanos 8:1 diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quanto está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Então você não está mais lá, você está aqui. Glória a Deus. Você está na casa do Senhor, sendo alimentado, sendo remediado, sendo curado, sendo sarado, sendo lapidado, sendo exaltado, sendo usado por Deus. Não é mais escravo, é livre. Aleluia. Pastor, esqueceu de uma coisa. O que, irmão dele?
Estamos no deserto. Pois é, mas no deserto eu sou a nuvem que tapa o sol durante o dia. Eu sou a coluna de fogo que te aquece durante a noite. Eu sou o maná que te sustenta todas as manhãs. Eu sou tudo, eu sou a fonte que te traz água fresquinha. Está no deserto, tá, mas eu estou contigo. Você está com medo do deserto por quê? Qual é o teu problema? O deserto por quê? Pastor, o deserto é solidão. Mas Deus te chamou para caminhar solitário. Verdade, Deus. Você acha que nesse mundo nós vamos ter companheiros, amigos? Não. Neste mundo nós não temos amigos. Neste mundo nós temos muitos inimigos e inimigos que nós não fazemos. Mas temos inimigos. Se chegar no frigorífico e dizer, eu sou cristão. Crentinho. E nós nem fazemos inimigos. Mas muitas das vezes as pessoas têm nós como inimigo. Sabe por quê? Porque nós não temos aliança com o pecado. Nós não andamos com jugo desigual. Nós não compactuamos com o erro, com a mentira, com a desunião. Nós não fazemos isso. Então quem faz isso está sempre olhando para você como inimigo. Olharam para Jesus também, porque Jesus veio e pregou a verdade. E o João Batista, quando veio pregar Jesus, a primeira coisa que ele falou: raça de víbora, convertam-se. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, a primeira pregação que nós fizemos lá em Biluíla, no estudo do livro de Atos, capítulo 2, a primeira pregação que Pedro foi pregar, Pedro já botou o dedo na ferida deles e disse: foi vocês que mataram Jesus. Arrependam-se. O que está acontecendo hoje, pastor? Hoje está se levantando homens e mulheres, irmã Miriam, que têm medo de falar a verdade, que são frouxos, entendeu? Pregam títulos, mas não fazem missão. E os que fazem missão muitas das vezes sofrem por causa do mau testemunho desses. Entendeu? Quero convidar essas pessoas que têm títulos para vir fazer o que o nosso povo faz aqui na Austrália. Quero ver. Andar 300 e poucos quilômetros para participar do congresso. Andar 300 e poucos quilômetros para participar do culto de ensino. Sábado de manhã, que poderia estar dormindo até 10 horas. Não. 4 horas da manhã, estou saindo. E às vezes nós saímos, chegamos mais ou menos na metade da viagem, já tem gente daqui online. E eu tenho certeza que estão ali preparando a recepção. Glória a Deus. Aleluia. Não vai pensar que o pastor não veio isso aí, não. O pastor observa. Eu só não tenho como agradecer, por isso eu peço para Deus recompensar vocês. Glória a Deus. Eu não tenho como. Faltam palavras. Fico até constrangido de ver, meu Deus, como o trabalho flui, como o trabalho funciona, como o trabalho... E muitas das vezes, Deus, eu podia fazer mais. Eu podia fazer mais, Deus, eu podia fazer mais. Não vou poder mais estar no ensaio do Shekinah, porque estaremos aqui na aula de teologia desse povo aqui. Mas eu queria ser 2, 3, eu tenho certeza que vocês também pensam assim. Porque quem tem sede de fazer missão, quem tem a obra missionária correndo nas veias, não se conforma em estar fazendo só isso, quer fazer mais. Glória a Deus. Mas o povo de Israel não. O povo de Israel, quando chegaram na primeira dificuldade, já quiseram largar tudo. Já fizeram ali uma reunião, já chamaram Moisés para o meio e pá, e Moisés, meu Deus, agora para onde eu vou? O povo que era para estar me ajudando, estou me embora. Ele olhou para cima e Deus falou bem assim: olha só, se ouvires a minha voz e atentamente fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade porém sobre ti. Sabia que tem enfermidade que é Deus que coloca? Tem circunstância que é Deus que coloca, Deus permite. Por que, pastor?
Porque nós não somos confiantes nele. Aí Deus permite certas coisas acontecerem. Mas quando nós ouvirmos a voz do Senhor, atentamente obedecermos, sermos fiéis, honrarmos, adorarmos, dedicarmos, não temos outros deuses a não ser, então pode ter certeza. A enfermidade que você tem, ele sara. E o que o inimigo quer colocar, ele repreende. Ele coloca anjos acampados ao redor dos que o temem. Quando a palavra de Deus fala aqui, ainda de Israel chegando em Mara, Mara nos ensina aqui o deserto de Sim. O povo de Israel sai de Mara rumo ao deserto. Ainda, pastor, o deserto de Sim, onde você vê ali o Monte Sinai. Pois é, Monte Sinai. Sinai vem do nome Sim. Sinai é a região. Sim é um estado. É a região, aquele deserto todo lá é um estado, o estado de Sim. E o Monte Sinai fica na região de Sim, por isso que ele é chamado de Sinai. Já estive aqui em cima, aqui neste monte, e eu vou mostrar algumas gravuras conforme o decorrer do estudo. Pastor, o deserto de Sim, que fica entre o Sinai e Elim, é um lugar inóspito. Quem quer mais, pastor? Repleto de areia e pedra. Que mais? Porém, um local perfeito para Deus tratar o seu povo. Quem é que gosta de deserto? Você gosta de deserto, irmã Rosângela? Gosto, mas é doído. Gosta, mas é doído. Você gosta de deserto, Diácono Giovanni? Hã? Gosta de deserto, irmão Rogério? Gosta de deserto? Gosta de andar no deserto? Não é esse deserto aqui da Austrália, não. Esse deserto aqui ainda parece um canguru, uma serpente para te acompanhar, né? Às vezes quebrar o farol do teu carro. E aí? Gosta de deserto, irmão Marlon? Deserto não tem sombra, Diácono Elton. Deserto não tem fruta. Deserto não tem posto de gasolina, irmã Cíntia, para abastecer o carro. Estou falando do nosso aqui agora. Mas vamos falar do povo de Israel, que andava a pé, no deserto, andando no deserto. E aí, daqui a pouco chega um filho, pai, estou com fome. Mãe, estou com sede. Daqui a pouco uma mulher lá, ai, estourou a bolsa. E aí, vamos para debaixo de uma árvore, então. Não tem? Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de lapidação. Deserto é lugar de tentação, irmã Bruna. Mateus capítulo 4. Jesus foi conduzido ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Mas deserto é lugar de vitória. Satanás foi derrotado no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual é o poço que Deus colocou na tua frente para você parar. Eu só sei dizer de uma coisa: se está no deserto, é tratamento de Deus. Quando eu vejo, diante da dificuldade, o povo volta a murmurar. Pastor, de novo? Pois é. O povo não quis beber a água que Deus colocou lá para curar eles. Fizeram água docinha. Então qualquer dificuldade que tinha, o povo saía daqui, ia para Elim, parava lá, não tem água. Moisés foi um homem muito paciente. Moisés ficou fora da terra prometida porque perdeu a paciência por causa do povo. Quantos têm parado hoje? Presbítero irmão Odair, quantos líderes têm parado hoje de tanto ser judiado, massacrado, pisado pelo povo? Se rebelaram, desistiram da caminhada, fizeram que nem Moisés fez. Em vez de falar com a rocha, Deus falou: Moisés, fala com a rocha. Moisés pegou: não, Senhor, eu não tenho mais paciência de falar. E deu-lhe na rocha.
bateu na rocha. Depois Moisés pediu perdão. Mas ele não pôde entrar junto com o povo na terra prometida. Imagina, o homem que sofreu 40 anos com o povo no deserto, agora não pôde, o homem que, nós vamos ver no próximo culto de ensino, que nós vamos chegar lá no Monte Horebe, e nós vamos ver quantas vezes Moisés subiu o Monte Horebe por causa do povo. Eu vou mostrar um vídeo aqui no próximo culto, de como é o Monte Horebe. E aí você vê um homem de 80 anos subir o Monte Horebe, porque o povo tinha pecado, porque o povo tinha trocado Deus por um bezerro de ouro. E Deus chama Moisés lá em cima para falar: Moisés, vem cá, vou conversar contigo. Aí, ó, negócio seguinte, eu vou zerar, irmã Daniela, vou acabar com esse povo aí, matar tudo, mata tudo. Eu vou fazer uma nova linhagem de você, Moisés. Sabe o que Moisés falou, irmã Bruna? Moisés disse assim, ó: Deus, tu fazer isso, o que o povo vai falar? O que o povo do Egito vai dizer? O Senhor tirou eles para matar no deserto. Deus, eles zeraram, perdoa eles, Deus. Deus, se tu matar esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida também. Olha só. Você faria isso pelo teu irmão? Você faria isso pelo teu irmão mesmo errando, teu irmão mesmo sendo falho? Você chegaria diante de Deus com uma intercessão forte, dizendo assim: irmã Rosângela, Deus, se tu punir fulano, se tu tratar com fulano, se tu matar o fulano, Deus pode me matar também. Olha a situação que Moisés chegou para defender o povo. Que líder era esse? Amava suas ovelhas, fazia de tudo para protegê-las. Até Deus ele fez mudar. Diante das dificuldades, o povo volta a murmurar e quer mais uma vez retornar ao Egito. Lê lá para nós, Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. Lê para nós lá, bem alto. Meu Deus, já foi o relógio. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dirá que nós morrêssemos por a mão do Senhor na terra do Egito? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comiam pão até fartar, porque nós tendes tirado para este deserto, para matar-lhes de fome e toda esta multidão. Irmãos, ali no capítulo 16, versículos 2 e 3, o povo murmura de uma tal forma que ele se profetiza uma maldição para si mesmo. E nós temos que cuidar com o que nós falamos, porque às vezes nós profetizamos maldição para nós mesmos. Entendeu? Profetizamos maldição para nós mesmos, nós temos que cuidar com a nossa boca. Olha o que o povo de Israel chegou a falar, presbítero irmão Fábio. Ah, chegamos aqui de novo, estamos com dificuldade. O que o povo diz, irmã Miriam? Quem dera, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Quem dera que nós morresse por não, pela mão do Senhor na terra do Egito. Quem dera, eles estavam desejando morrer lá no Egito, do que andar na direção de Deus pelo deserto. Está difícil, cuidado. Muitas das vezes, você profere teu próprio destino, é a tua própria boca. E esse povo que falou isso aqui, nós vamos ver mais para frente, morreram tudo no deserto. Porque quem entrou na terra prometida foi seus filhos, não foram eles. Foram eles que falaram: quem dera nós tivéssemos morrido lá no Egito, do que ter vindo aqui para esse deserto agora. Quem não quer andar na direção de Deus, anda na sua própria direção. A sua própria direção é morte no deserto. Vamos para frente. Falando ainda, Deus é misericordioso, Deus é bom. Mesmo o povo murmurando, mesmo o povo afrontando Moisés, mesmo o povo rejeitando, Deus nunca deixou eles sem o maná e sem água para beber. No deserto de Sim, Deus envia o maná.
ao seu povo. O maná não foi um fenômeno natural. Entendeu? Só aconteceu uma vez na vida, lá no povo de Israel, enquanto o povo de Israel estava no deserto. Depois não aconteceu mais. Os cientistas tentam explicar, mas não, o maná, ele veio do céu. Com alguns cogitam, foi uma provisão especial de Deus. Essa provisão apontava para Jesus, o pão vivo, que desceu do céu. O maná vinha do céu. Todas as manhãs, irmã Miriam, o povo saía, e olha só como é que é interessante. Deus falava bem assim, ó, pega só para o dia. Pega só para o que vai comer no dia. Entendeu? Pega só para hoje. Não pega para amanhã, nem para depois da manhã, porque tu pode ter certeza, o que tu pega hoje para comer amanhã, vai trazer da manhã. O maná só se mantinha bom quando era sexta para sábado. Por quê? Porque no sábado não podia fazer trabalho. Então eles tinham que reservar uma dupla porção na sexta. O sábado era do Senhor, o sábado era dia de santificar. Então no sábado, aquele maná do sábado não estragava. Quando eu vejo a palavra do Senhor, Deus sustentou seu povo através do deserto, não somente com pão, mas também com água. Falando ainda, rumo ao Sinai, lá em Refidim, pouquinho mais abaixo, vocês vão ver no mapa, Deus fez água jorrar da rocha. Aqui, vocês podem ver, que foi aqui que Moisés perdeu a paciência do povo. Ele foi punido com isso. Ele é o nosso provedor. Tudo que temos vem do Senhor. Por isso devemos ser gratos a Deus. Gratos a Ele pela provisão. Pastor, não reclama. É provisão. Deus tem aberto as portas. Em meio às crises, Deus tem aberto as portas. Glória a Deus. Em meio às crises, muitas das vezes a gente fala, meu Deus, pastor, o Bacai só chove. Deixa chover. É trabalho para os nossos irmãos. Deus tem aberto as portas. Amém. E às vezes nós reclama. Não. Depois de partir de Refidim, o povo, sob a orientação de Deus, caminhou até o Monte Sinai. O que foi acontecido no Monte Sinai? Nós vamos ver no próximo culto. Pastor, aqui no mapa, nós vimos que o povo de Israel, eles saíram daqui, de Ramsés, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram a Mara, 3 dias de caminhada, aproximadamente 80 quilômetros, daqui até aqui. Depois chegaram em Elim, encontraram 70 palmeiras. Pastor, onde tem palmeiras tem água. Onde tem palmeiras tem sombra. Onde tem palmeiras, tu pode ter certeza que tem fonte. Aonde tem palmeiras, tu pode ter certeza que tem oásis. Pastor, a Bíblia diz, aquele que está plantado junto ao ribeiro serão como plantas. Aleluia. Palmeiras também. O que diz ainda? Falando ainda, chegando ao Monte Sinai, este monte aqui. Nós vamos ver no próximo culto esse monte aqui, bem de perto. O que aconteceu nesse monte? Foi aqui ao redor desse monte que o povo de Israel, Deus montou o acampamento do povo de Israel ali. Ficaram aproximadamente 1 mês e meio até Deus dar as leis. O povo saiu, eu creio que ficaram uns 1 ano por aí, aqui na redondeza do Monte Sinai, acampado. Mas por que o povo não caminhava? Por causa do pecado. O povo pecava, tinha imundícia, tinha que ficar afastado fora, entendeu? Ficava 7 dias afastado fora do arraial por causa de imundícia, por causa do pecado. Quando voltava, daqui a pouco outro pecado, tinha que ficar afastado. E aí tu sabe que o pecado atrasa. O pecado atrapalha a caminhada da igreja. Quando eu vejo o Monte Sinai, o povo chegar no Monte Sinai, eu vejo algo interessante, meus irmãos. Aqui no Monte Sinai, bem aqui, nós vimos que a distância do Sinai até Canaã é aproximadamente 500 quilômetros. E seria percorrido em um curto prazo pelos israelitas. Mas, infelizmente, eles levaram 38 anos para chegar
ao Sinai. Quando chegaram ao Sinai, nós vemos que a demora decorreu com parte do julgamento, devido ao pecado da incredulidade do povo. O povo não acreditava. Mesmo Deus fazendo eles atravessar o Mar Vermelho, o povo não acreditava. Ficaram lá um pouquinho, 40 dias diante do monte lá, esperando Moisés subir. E muitas das vezes a gente quer a resposta na hora, né? E Deus segura Moisés lá em cima. Moisés, não desce agora. Segura a resposta. E aí o povo, ó. Sabe o que fizeram? Moisés demorou para descer com a resposta. Moisés demorou para descer com as tábuas da lei. O povo já partiu para a idolatria, já partiu para a ignorância. Já foram lá e construíram um bezerro de ouro. Ah, se Moisés não é, então eu vou fazer sozinho mesmo, eu vou fazer da minha própria maneira. E quando Moisés desceu, o povo estava com uma idolatria no meio da congregação. Um bezerro de ouro. O bezerro era da onde? O bezerro era um deus egípcio. Lá. Bezerro era o deus Apis. Uma novilha vermelha que era adorada lá no Egito. Se lembra que Deus queria curar lá no poço das águas amargas? O povo não quis beber. Qualquer coisinha o povo murmurava. Qualquer coisinha o povo pendia para o velho homem. Pastor, mas Moisés, a Bíblia diz que Moisés pediu orientação para Deus quando chegou em Mara. Deus, a água aqui é amarga e o povo não quer beber. Eles só gostam de água doce. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, tá vendo um galho ali, Moisés? Tá vendo? Pega esse galho ali e joga na água. Moisés pegou o galho e jogou na água. E a água se transformou-se doce. Tá doce até hoje? Não, a água é amarga até hoje. A água só se tornou doce, irmã Cíntia, naquela hora, para o povo beber. O que representa esse galho, pastor? Esse galho lá para o povo de Israel representava Moisés, que Deus jogou na água, para que a princesa fosse lá na água tirar, e salvasse o povo da amargura da escravidão no Egito. E para os nossos dias, pastor, hoje, alguém precisou usar o madeiro, para nos tornar povo liberto, sem amargura. Se lembra que nós falamos aqui na Páscoa, que o povo de Israel tinha que assar o cordeiro, tinha que comer pão sem fermento e ervas amargas. Não se esqueça da amargura lá de trás. Se lembre do madeiro. Se lembra do madeiro. Alguém precisou usar o madeiro para nos salvar das águas amargas do mundo lá fora. Se coloca de pé. Eu quero orar pela tua vida neste momento.